Audiobook com preparo de Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe seu joia, grata. Jung. Símbolos gnósticos do si mesmo. Como todo conhecimento é, de algum modo, um reconhecimento, percebe-se a circunstância de que aquilo que descreve como sendo um processo paulatino de evolução já existia mais ou menos como antecipação e prefiguração por volta do início de nossa era e não parece um dado incomum. Já deparamos com estas imagens e ideias no gnosticismo para o qual devemos agora voltar a nossa atenção. Como o gnosticismo constitui em grande parte um fenômeno de assimilação, é de sumo interesse explicar e determinar os conteúdos que foram constelados pela pregação do Redentor através do aparecimento histórico ou da sincronicidade do arquétipo. No Elenchos de Hipólito menciona-se 3 vezes, se não me engano, a atração existente entre o magneto e o ferro. A primeira vez é na doutrina dos Naacenos. Estes ensinavam que os 4 rios do paraíso correspondiam aos sentidos da vista, da audição, do olfato e a boca. A boca, da qual sai a oração e através da qual entra o alimento no homem, corresponde ao 4º rio, o Eufrates. A conhecida importância atribuída ao 4º componente explica, de certo modo, a relação com o homem todo, pois este 4º elemento vem completar e transformar uma tríade, tornando-a uma totalidade. Esta água, isto é, a do Eufrates, continua o texto, é aquela que fica por cima do firmamento e a respeito da qual dizem que o Salvador declarou: se conhecesses quem é que te pergunta, pedirias a ele e ele te daria de beber água viva. Nesta água mergulha tudo o que é criado, literalmente, a natureza, pois ela, a criatura, escolhe suas próprias essências, e é desta água que vem tudo o que a criatura tem de próprio, mais do que o ferro provém da pedra heráclica etc. A água maravilhosa do Eufrates tem, como mostra a referência a JO 4,10, o significado da aqua doutrinae, água da doutrina, que completa a individualidade de toda a criação e, por conseguinte, totaliza o homem, conferindo-lhe, de certo modo, uma força magnética capaz de atrair o que lhe pertence e de integrá-lo. A doutrina naacena é, como se pode ver claramente, um paralelo perfeito da concepção alquímica acima descrita. A doutrina é o magneto que possibilita a integração ao mesmo tempo do lápis, pedra, e do homem. Na doutrina perática voltamos a encontrar conceitos semelhantes a estes. Hipólito repete, inclusive, as mesmas comparações, embora haja uma sutil mudança de perspectiva em relação ao que fora até então descrito. Ninguém, lê-se aí, pode salvar-se sem o filho. Mas este é a serpente. Da mesma forma que ele trouxe do alto as características paternas, assim também ele as conduzirá de volta para o alto, depois que forem despertadas do sono e quando ele transferir para baixo as características paternas que promanarão substancialmente daquilo que é sem substância. É isto, dizem eles, que está contido na palavra: eu sou a porta. Mas ele transfere as características, àqueles que fecham as pálpebras, do mesmo modo que a nafta atrai a si o fogo, de todos os lados, mais do que a pedra de Hércules atrai o ferro. É assim, dizem eles, que a serpente reconduz deste mundo a linhagem feita à imagem divina, perfeita e consubstancial, homoousion, não atraindo nenhuma outra coisa que tenha enviado também, isto é, da esfera divina, para baixo etc.
A situação neste texto é inversa da anterior. A atração magnética não parte da doutrina, da água, mas do Filho, simbolizado pela serpente, de acordo com Jó 3,14. Cristo é o magneto que atrai a si aquelas partes ou substâncias de origem divina contidas no homem, os patricois caracteres, características paternas, reunindo-as e arrebatando-as consigo ao lugar celeste de origem. A serpente constitui um equivalente do peixe. Do mesmo modo que o consensus, concordância, do povo interpretou a figura anunciada do Redentor no sentido do peixe, assim também a identificou com a serpente, como peixe, porque emergiu de profundezas desconhecidas, como serpente, porque proveio misteriosamente da obscuridade. O peixe e a serpente são, com efeito, símbolos populares, empregados para designar movimentos ou experiências psíquicas que emergem, de forma surpreendente, assustadora ou salvadora, do fundo do inconsciente. É por isto que aparecem expressos, com tanta frequência, no tema dos animais auxiliadores. A comparação de Cristo com a serpente é mais autêntica do que a comparação com o peixe, embora menos popular nos círculos do cristianismo primevo. A serpente se recomendava aos gnósticos como símbolo comum e conhecidíssimo do gênio local, o Agathodaimon, bem como do Nous, que eles tanto prezavam. Esses dois símbolos são de valor inapreciável, sob o ponto de vista da interpretação natural e instintiva da figura de Cristo. Símbolos teriomórficos são muito frequentes nos sonhos e em outras manifestações do inconsciente. Eles expressam o estágio em que se acham os conteúdos designados por eles, ou seja, um estado de inconsciência, tão distante da consciência humana, quanto a psique do animal. A este respeito, os vertebrados de sangue quente ou de sangue frio e mesmo os invertebrados das mais diversas espécies revelam, por assim dizer, gradações no estado de inconsciência. É importante que a psicopatologia tenha conhecimento disto, pois tais conteúdos podem desencadear, em qualquer estágio, sintomas de natureza funcional e, consequentemente, localizados. Assim é que há formas de sintomas cérebro-espinhais simpáticos. Os setianos devem ter pressentido algo de semelhante, pois Hipólito refere, em conexão com a serpente, que os setianos comparavam o pai com o cérebro, encefalon, o filho com o cerebelo e com a medula espinhal, parencéfalis dracontoides. A serpente simboliza, de fato, conteúdos e tendências de sangue frio, inumanos, de natureza espiritual abstrata e de natureza animal concreta, em uma palavra, o extra-humano, presente no homem. A terceira menção do magneto se acha no relato de Hipólito sobre a doutrina setiana. Esta doutrina tem analogias notáveis com a doutrina alquímica da Idade Média, embora seja impossível demonstrar que tenha havido uma transmissão direta. De acordo com o que diz Hipólito, ela representa uma teoria sobre a composição e a mistura. O raio luminoso vindo de cima se mistura com a água tenebrosa das profundezas, sob a forma de uma centelha diminuta. Com a morte do organismo, as duas substâncias se desmisturam, o mesmo acontecendo no tocante à morte figurada em forma de experiência mística. Esta é a divisão, e a separatio, separação, do composto, pequeno trecho em grego.
Usei aqui, de propósito, os termos latinos da alquimia medieval que, no essencial, guardam o mesmo sentido dos conceitos gnósticos. A alquimia utiliza a separação para extrair a anima ou os piritas da prima matéria. Mercúrio, que ajuda nesta operação, aparece equipado com a espada da separação, o mesmo acontecendo com o adepto, e os setianos recorrem a MT 10,34. Non veio-me pacem mittere sed gladium, não vim trazer a paz, mas a espada. O resultado da separação é que tudo o que estiver misturado com outra coisa, de agora em diante é atraído para o seu chorion idion, seu próprio lugar, e prosta oikeia, para o que lhe é análogo e próprio, Rosideros, pros, Heracleion liton, como o ferro para o magneto. Da mesma maneira a centelha ou raio luminoso se apressa, depois de ter participado, de seu próprio lugar, graças à instrução e ao ensinamento, em direção ao Logos que veio do alto sob a figura do servo, apressa-se em direção a ele, mais do que o ferro em relação à pedra heraclica. A atração magnética, aqui, parte do Logos. Este significa o pensamento ou o conceito expresso e articulado, ou seja, um conteúdo e ao mesmo tempo um produto da consciência. Com isto o Logos se aproxima da Aqua Doutrinae, água da doutrina, sendo que o primeiro goza da preferência da personalidade autônoma, enquanto o segundo representa um objeto passivo do comportamento humano. Do mesmo modo que o Logos se acha próximo da figura histórica de Cristo, assim também a Aqua está próxima da água mágica utilizada nos ritos, ablução, aspersão, batismo. Nossos três exemplos de ação magnética apontam igualmente para três diferentes formas de agentes magnéticos, a saber: o agente é uma substância em si inanimada, passiva, a água. Esta água é extraída, por meio de um vaso, do fundo do poço, e manipulada por mãos humanas e usada de conformidade com as necessidades do homem. Significa a doutrina intuitiva, a Aqua Doutrinae ou o verbo, Logos, e é transmitida aos outros pela palavra e pelos ritos. 2. O agente é um ser animado e autônomo, a serpente. Esta se manifesta espontaneamente, ou é encontrada de surpresa, ela fascina. Seu olhar é parado e não fixo em um alvo preciso. A serpente não reconhece o homem. Arrasta-se por cima de quem está deitado, em repouso. Podemos encontrá-la num sapato descalço, ou no bolso da veste. Por isso, ela expressa simultaneamente o medo do homem em relação a tudo o que é inumano e um temor reverencial, Ehrfurcht, em face do sublime, do que se acha subtraído à esfera do humano. Ela representa o que há de mais ínfimo e o diabo, e, ao mesmo tempo, o que há de mais alto, o Filho de Deus, o Logos, o Nios, o Agatodaimon. A serpente está assustadoramente presente em toda a parte, e se encontra nos lugares e momentos em que menos se espera. Como o peixe, ela representa e personifica também o mundo obscuro e abissal, as profundezas das águas, a floresta, a noite e o inferno. Quando a consciência do primitivo pronuncia a palavra serpente, está exprimindo uma experiência do extra-humano. Não é, de modo algum, uma alegoria ou uma metáfora, pelo contrário, a forma que lhe é peculiar constitui, em si, um símbolo, e o essencial aqui é que o filho tenha a figura de uma serpente e não o inverso, que a serpente signifique o filho.
3. O agente é o Logos, que é, de um lado, uma ideia filosófica e uma abstração conceitual do Filho de Deus corpóreo e pessoal e, do outro, a dinamiza força do pensamento e da palavra. É evidente que estes três símbolos procuram descrever a natureza incognoscível do Deus encarnado. Mas é igualmente óbvio que eles se hipostasiam em sumo grau, é água verdadeira, e não somente figurada, que se usa no rito. O Logos se acha no começo, em Arche, e o Logos é Deus, indubitavelmente muito antes da encarnação. Punha-se tanta ênfase na serpente, que os ofitas celebravam sua Eucaristia com uma serpente verdadeira e não menos realista do que a serpente de Esculápio, em Epidauro. O peixe também não é apenas uma palavra da linguagem secreta dos mistérios, mas, como nolo mostram os monumentos, significa algo em si mesmo. Além disto, o peixe adquiriu sua significação no cristianismo primitivo, sem uma fundamentação objetiva na tradição escrita, ao passo que a serpente pode apelar, pelo menos, para um logion, dito, autêntico. Esses três símbolos constituem fenômenos de assimilação que, em si, são de natureza luminosa e, por isso mesmo, possuem uma certa autonomia. Sim, se eles não se tivessem manifestado, isto significaria que o anúncio da figura de Cristo não produzira efeito algum. Tais fenômenos provam não apenas a eficácia da pregação, mas constituem também os requisitos necessários para que ela possa ser eficiente. Em outras palavras, trata-se de modelos correspondentes à figura anunciada, existentes no inconsciente, e que são despertados e atraídos como que magneticamente pelo aparecimento de Cristo. Por isto é que Mestre Eckhart se serve também do mesmo simbolismo para descrever a relação de Adão, o homem primordial, de um lado, com Deus, e, do outro, com as criaturas. Este acontecimento revoluciona a psique orientada para o eu, colocando ao lado dele ou melhor contrapondo a ele outra meta e outro centro designados por diversos nomes e símbolos, tais como, peixe, serpente, centro do gavião pescador, ponto, monada, cruz, paraíso, etc. O mito do demiurgo ignorante que se considera um Deus supremo descreve a perplexidade do eu que não pode mais se furtar à constatação de que foi destronado e expulso do seu domínio absoluto por uma instância de ordem superior. Os mille nomina, 1000 nomes, do Lepis Philosophorum, pedra filosofal, correspondem, por assim dizer, aos múltiplos títulos que os gnósticos atribuíam ao homem, anthropos, e através dos quais se percebe claramente o significado fundamental, trata-se do maior e mais amplo ser humano, daquela totalidade que é impossível descrever, constituída pela soma dos fatos psíquicos conscientes e inconscientes. A esta totalidade objetiva, em oposição à subjetividade da psique do eu, denominei a si mesmo, que corresponde perfeitamente à ideia do anthropos. Quando a terapia procura complementar, num caso de neurose, a disposição, ou o trabalho de adaptação, insuficiente da consciência, sua meta é a de produzir uma personalidade mais ampla, criando um novo centro de gravidade que não coincide necessariamente com o eu, mas, muito mais, pelo conhecimento amplificado de que se é capaz, até mesmo pode contrariar as tendências do eu. O novo centro atrai, tal como um magneto, aquilo que lhe pertence, os sinais paternos, ou seja,
tudo o que pertence aos atributos imutáveis e originais do plano individual básico, tudo o que é mais antigo do que o eu. Por isto mesmo, está para com este na mesma relação em que o Macarius ou com Theos, o Deus feliz e sem ser, dos basilidanos se acha relativamente ao arconte da Odoada, o demiurgo, e paradoxalmente na mesma relação em que o filho deste último está para o seu pai, o arconte. O filho mostra-se superior, por possuir um conhecimento da mensagem recebida do alto e, por conseguinte, pode mostrar ao pai que este não é o Deus Supremo. Esta aparente contradição se desfaz, logo que se tenha presente a experiência psicológica subjacente. Por um lado, o si mesmo aparece, a priori, nos produtos do inconsciente, ou seja, nos conhecidíssimos símbolos circulares e quaternários que já podem surgir nos sonhos iniciais da infância, isto é, muito antes de qualquer possibilidade de conscientização e compreensão. Por outro lado, só uma confrontação paciente e penosa com os conteúdos do inconsciente e a síntese de dados conscientes e inconscientes daí resultante é capaz de conduzir a uma totalidade que se serve, por sua vez, dos símbolos circulares e quaternários para descrever-se a si própria. É também nesta fase que se relembram e se compreendem os símbolos originais da infância. Os alquimistas que, a seu modo, sabiam muito mais a respeito da natureza do processo de individuação do que nós, da Idade Moderna, expressaram esta situação paradoxal, desde épocas remotas, mediante a figura da serpente que morde a própria cauda. Os gnósticos também possuíam idêntico conhecimento, embora expresso de maneira diferente, em conformidade com a época. O conceito de inconsciente não lhes era estranho. Assim se lê na carta de Valentino, da qual Epifânio transcreve extratos, trecho em grego. Desde o início, o autoapator, autor de todas as coisas, continha em si tudo o que existe em si mesmo, no inconsciente, literalmente, na ausência de conhecimento, ignorância. Foi o Dr. Gilles Quispel quem gentilmente me chamou a atenção para esta passagem. Ele menciona também o trecho em grego de Hipólito, que ele traduz, leperi, que est de polvo de canchons e de substans, celui que est enai masculin, enai feminin. O pai é, portanto, não somente inconsciente de si próprio e sem qualidade do ser, como também nirvandva igual livre de contrastes, isto é, desprovido de qualidades e, por conseguinte, incognoscível. Temos, com isto, a descrição do estado de inconsciência. O texto valentiniano confere atributos mais positivos ao autoapator, alguns o consideram como o éon sem idade, eternamente jovem, ao mesmo tempo masculino e feminino, que abrange o universo por todos os lados e ele próprio não é abrangido por coisa nenhuma. Nele já existia a inoia, a consciência que comunica os tesouros da grandeza àqueles que provêm da grandeza como o dom da graça. A existência da inoia não comprova o estado de consciência do autoapator, porque a diferenciação só decorre das sesigias, duplas, e tetradas subsequentes que simbolizam processos de conjunção e composição. A inoia, neste caso, deve ser concebida, certamente, como uma possibilidade de se tornar consciente o existente em estado de latência. Oular traduz a palavra inoia por mens, cornário por inteligentia inútil. A oposição consciente-inconsciente, conhecido-desconhecido me parece muito mais plástica e, por isso mesmo, mais provável.
O conceito paulino de agnoia, ignorantia, não me parece muito distante do conceito de agnosia, pois ambos designam o estado inconsciente inicial do homem. Deus olhava, de cima, este estado, sendo que o termo hiperidon, Vulgata, dispiciens, usado aqui tanto pode significar menosprezar como desdenhar. Em qualquer dos casos, a tradição gnóstica sabe que o Deus Supremo viu que tipo de criaturas míseras e inconscientes eram os homens criados pelo Demiurgo, que nem sequer eram capazes de andar eretos. Foi por isso que ele deu andamento à obra da redenção. Na mencionada passagem dos Atos dos Apóstolos lê-se que Paulo recorda aos atenienses serem eles da linhagem divina genus ergo consumus Dei e que Deus, lançando por assim dizer um olhar de reprovação para estes tempos de ignorância, inconsciência, enviou à humanidade a mensagem, pantas pantachon metanoem, isto é, que em toda parte todos se arrependessem, mudassem de pensar, como, ao que parece, o estado inicial fora inteiramente deplorável, o verbo metanoem, mudar de mente, assumiu caráter moral de arrependimento dos pecados, de modo que a Vulgata o traduziu por poenitention agere, fazer penitência. O pecado do qual se deve fazer penitência é evidentemente a agnoia ou agnosia, a inconsciência, ignorância. Mas não é só o homem que se acha neste estado, como vimos, este é também o caso do anenoetos, do Deus carente de consciência, de acordo com a apreciação gnóstica. Esta opinião coincide, de certo modo, com uma concepção cristã tradicional segundo a qual Deus, convertendo o Antigo Testamento no Novo, convertisse do Deus da ira, que era, no Deus do amor. O jesuíta Nicolau Calcino confere uma expressão clara a esta ideia no século XVII. Neste contexto, devo remeter o leitor às conclusões que podemos tirar da pesquisa de Hilka Scharf a respeito de Satanás no Antigo Testamento, com a mudança do conceito de Satanás, na história, modifica-se também a imagem de Javé, de modo que se poderia falar de uma diferenciação da imagem divina no Antigo Testamento, sem, entretanto, se falar de uma diferenciação também no Novo Testamento. Na literatura indiana encontramos a ideia de que o Deus Criador do mundo talvez não fosse consciente, mas sonhasse. Quem conseguiu investigar? Quem foi capaz de saber de onde provém a criação? Foi dela que os deuses nasceram neste mundo. Quem pode dizer, portanto, de onde eles surgiram? Aquele que fez a criação. Aquele que a contempla da suprema luz celeste. Que a fez ou não fez. Este o pode dizer. Ou também não o pode. A teologia de Mestre Eckhart conhece uma divindade à qual não se pode atribuir nenhuma outra qualidade, exceto a da unidade e do ser. Ela atua, ainda não é dona de si própria e representa uma coincidência absoluta dos opostos, dos sieveltigil naturist von formen formelos, von verden verdelos, von vesen veselos e o indist von sachen sachelos etc. Entretanto, sua natureza simples é, quanto à forma, sem forma, quanto ao devir, sem devir, quanto à essência, sem essência, e quanto ao conteúdo, sem conteúdo. Até onde a lógica humana alcança, a unificação dos opostos equivale a um estado de inconsciência, pois o estado de consciência pressupõe, ao mesmo tempo, uma diferenciação e uma relação entre o sujeito e o objeto. Onde não existe um outro ou ainda não chegou a existir,
cessa a possibilidade de se tornar consciente. Somente quando o Pai, que flui da divindade, isto é, de Deus, percebe-se a si mesmo, é que se torna consciente e se contrapõe a si próprio como pessoa. É deste modo que o Filho emana do Pai como conceito que este último tem de sua própria essência. Na sua unidade original ele nada conhece, exceto o uno suprarreal que ele é. Do mesmo modo que a divindade é essencialmente inconsciente, assim também o é o homem que vive em Deus. No seu sermão a respeito dos Beati Popper Spiritu, em MT 5,3, diz o mestre, der mei, der disarmuet reiban sol, der sol reiban oles, das iaruas do iarniten lebt, in kineuais o eder iminak der van reitnak got, mer, iar sol ao suquitan deile dixinalis vitsenis, alcinit bekenenis gatsinheim lebendist, oando der me estou em der evigen arte gats, do lebt iminiten anders, was da lebt, das was iar selbi. Alsus prescenvir, das der me alsuledic sol sinsinis eigenen vitsenis, ees iar tet do iar nitenwas, andeilans igat vorken, was iar vela, ande stand der me iledic, ees do iar von gotiken, o homem que tem esta pobreza, tem tudo o que era quando não existia, em absoluto, nem para si, nem para a verdade, nem para Deus, e mais, deve tão somente tomar consciência de si próprio, tal como se nele não existisse nenhum conhecimento de Deus. Quando o homem se encontra na eterna forma de Deus, então nele já não vive outra coisa, o que vive é o que ele próprio era. Por isso dizemos que o homem deve conhecer-se apenas a si mesmo, como se não tivesse outra coisa a fazer, deixando Deus realizar nele o que lhe aprouver. Que o homem seja apenas o que era quando veio de Deus. É por isso que o homem deve conceber, minen, Deus da seguinte maneira, do sulatim minenei eesiarist, en nit gut, en nit geist, en nit persone, en nit baldi, mer, eesiar en luter por clan en ist, gesundert von alles verheit, eu indien dem einen sulen vireviclich versinken von nitis unit. Deseufungsgat. Amém. Tu dives concebê-lo tal como ele é, um não Deus, um não Espírito, uma não pessoa, uma não imagem, e mais, como um ser uno, puro, luminoso, isento de toda dualidade, e neste uno devemos mergulhar por toda a eternidade, do nada para o nada. Assim Deus nos ajude. Amém. O pensamento universal e abrangente de Mestre Eckhart conhece, sem o saber, tanto a primitiva experiência indiana quanto a gnóstica, e é inclusive a mais bela flor da árvore do Liber Spiritas, do livre espírito, que caracteriza o início do século XIV. Por certo que os escritos do mestre permaneceram sepultados no esquecimento durante 600 anos, uma vez que seu tempo ainda não havia chegado. Só no século XIX é que se encontrou um público em condições de avaliar de perto a grandiosidade do pensamento de Eckhart. Semelhantes afirmações a respeito da natureza de Deus constituem transformações das imagens de Deus, em paralelismo com mudanças que se verificam no estado de consciência do homem, em que se possa precisar sempre qual é a causa um do outro. A imagem divina não é uma invenção qualquer, mas uma experiência que ocorre suas ponte, espontaneamente, ao indivíduo, fato que qualquer um pode saber à saciedade, desde que não prefira o obcecamento dos conceitos ideológicos à clareza da verdade. Por isso a imagem de Deus, de início, inconsciente,
tem condições de modificar o estado de consciência, do mesmo modo que este pode introduzir suas correções na imagem consciente de Deus. É óbvio que isto nada tem a ver com a veritas prima, verdade primeira, o Deus desconhecido, como poderíamos provar de algum modo. Psicologicamente, porém, a ideia da agnosia, inconsciência, de Deus ou do anenoetos fias é da máxima importância, na medida em que ela assimila a identidade da divindade com a luminosidade do inconsciente. Deste fato dão testemunho a filosofia do Atman e do Purusha, no Oriente, e Mestre Eckhart como vimos no Ocidente. Se a psicologia se apodera destes fenômenos, só o pode fazer quando renuncia expressamente a fazer julgamentos metafísicos, e desiste da presunção de sustentar uma convicção que sua experiência científica pretensamente autoriza. Mas não é isto que vem ao caso. O que a psicologia pode constatar é única e exclusivamente a existência de símbolos plásticos cuja interpretação, a priori, é totalmente incerta. O que se pode dizer com alguma certeza é que os símbolos apresentam um certo caráter de totalidade e por isso, presumivelmente, significam totalidade. Em geral, trata-se de símbolos de unificação, isto é, de conjunções de opostos de natureza simples, dualidade, ou dupla, quaternidade, ou seja, quaternius. Eles surgem do entrechoque da consciência com o inconsciente e da confusão causada por este choque, que os alquimistas chamavam de chaos, caos, ou nigredo, negror. Empiricamente, tal confusão se expressa sob a forma de inquietação e de desnorteamento. Este simbolismo circular e quaternário aparece então sob a forma de um princípio ordenador compensatório, que apresenta a unificação dos opostos conflitantes como já realizada e prepara um estado de inquietação salutar, redenção. De início, a única coisa que a psicologia consegue constatar é que o símbolo da totalidade expressa a totalidade do indivíduo. Mas, por outro lado, ela deve não só admitir como também ressaltar que o simbolismo da totalidade emprega imagens ou esquemas que exprimem a essência do mundo e a divindade, desde tempos imemoriais, e nas mais diversas religiões. O círculo é, portanto, um dos conhecidos símbolos de Deus, como também o é a cruz, em certo sentido, e a quaternidade em geral, visão de Ezequiel, o Rex Gloriae com os 4 evangelistas, a Barbelo igual Deus em 4, no gnosticismo, Colorbas igual todos os 4, a Díade, tal, Hermafrodito, pai, mãe, etc., e, por fim, a figura humana, a criança, o filho, o antropos, e a personalidade individual, Cristo e Buda, para só mencionarmos os temas mais conhecidos. Todas estas imagens manifestam-se na experiência psicológica como expressões da totalidade unificada do homem. O fato de tal objetivo e desiderato terem recebido o nome de Deus é indício de que possuem caráter luminoso e de que, na realidade, as experiências, os sonhos e as visões desta espécie têm uma natureza fascinante e estranha, apreendida espontaneamente como tal, mesmo por pessoas não influenciadas em seus julgamentos por conhecimentos psicológicos anteriores. Por isso não devemos admirar-nos de que as inteligências ingênuas não façam nenhuma distinção entre Deus e a imagem experimentada. Sempre que aparecem símbolos indicadores de uma totalidade psíquica, depara-se também com a ideia ingênua de que Deus está neles representado. No caso,
por exemplo, de uma das representações românicas do Filho do Homem acompanhado de 3 anjos com cabeças de animais e de um anjo com cabeça de homem, nada mais natural do que admitir que o Filho do Homem é o homem usual e que o problema de 1 versus 3 alude ao conhecido esquema de uma função diferenciada e das 3 funções não diferenciadas. Mas esta interpretação estaria depreciando o símbolo entendido em sentido tradicional, pois o símbolo significa a segunda pessoa da divindade no seu aspecto universal e múltiplo. Naturalmente, a psicologia não pode adotar esta interpretação, ela pode apenas constatar a existência desta afirmação e compará-la com o fato de que, em princípio, os mesmos símbolos e especialmente o dilema do 1 e do 3 surgem frequentemente nos produtos espontâneos do inconsciente, onde aparecem relacionados com a totalidade psíquica do indivíduo. Eles indicam a existência de um arquétipo de natureza correspondente, cujo derivado parece ser a quaternidade das funções de orientação da consciência. Como, porém, a totalidade ultrapassa os limites da consciência numa medida ao mesmo tempo indeterminada e determinável, ela abrange sempre o inconsciente e, portanto, todo o conjunto de arquétipos. Estes últimos são correspondentes complementares do mundo exterior e, por isso mesmo, possuem caráter cósmico. Daí se explica sua luminosidade e, concomitantemente, seu caráter divino. Para completar minha exposição, eu gostaria de mencionar aqui certos símbolos gnósticos do fundamento do mundo ou arcanum, sobretudo os sinônimos que significam o fundamento do mundo. Nessa representação, a psicologia vê uma imagem do substrato inconsciente e gerador da consciência. Primeiramente, trata-se aqui da figura do demiurgo. Os gnósticos possuem um grande número de símbolos que exprimem a origem, o centro da natureza, o Criador e a substância divina, presentes na criatura. Não se assuste o leitor com esta multidão de símbolos, lembrando-se de que qualquer nova imagem representa um aspecto diferente do mistério divino presente em todas as criaturas. O elenco de símbolos gnósticos que recolhi nada mais é do que a amplificação de uma ideia transcendental única, esta é de tal modo abrangente, não sendo diretamente acessível à consciência que precisa de numerosas e diferentes expressões para poder expor a multiplicidade de seus aspectos. Entre os gnósticos de Ireneu, a Sofia constitui o mundo da Odoada, que representa uma dupla quaternidade. Ela desce em forma de pomba à água e aí gera Saturno, que é idêntico a Javé. Como já vimos, Saturno é o outro Sol, alquimicamente o Sol Naidar, Sol opaco. Na alquimia, é considerado como primus anthropos, primeiro homem. É ele quem faz o primeiro homem, o qual, porém, só pode rastejar como um verme. Entre os naacenos, o demiurgo Exaldaio se contrapõe, como Fiaspirinos Aritmontetartus, um deus de fogo que ocupa o 4º lugar, a trindade do Pai, da Mãe e do Filho. O mais elevado dos 3 é o Pai, o Archanthropos, o homem primordial, o Acharacteristus, sem qualidades, Ruano Adamas, o Adão do Alto. Em diversos sistemas, a Sofia ocupa o lugar do Protanthropos. Epifânio cita como doutrina ebionita o fato de ser Adão idêntico a Cristo enquanto homem primordial. Em Teodoro Barconi, o homem primordial são os 5 elementos, isto é, 4 mais 1. Nos Atos de Tomé, o dragão diz, a respeito de si mesmo,
trecho em grego: sou filho daquele que feriu e golpeou os 4 irmãos que estavam de pé. A imagem primordial da quaternidade se unifica, entre os gnósticos, na figura do demiurgo ou do antropos. Este torna-se, de certo modo, vítima de seu próprio ato criador, ao ser aprisionado pela physis, natureza, no seio da qual ele desce. A imagem da anima mundi ou do homem primordial latente na escuridão da matéria expressa a existência de um centro que transcende a consciência e que concebemos como um símbolo da totalidade, por causa de sua quaternidade e rotundidade. Assim procedendo, não podemos admitir senão com cautela que se trata de uma totalidade psíquica, como, por exemplo, consciente mais inconsciente, embora a história do símbolo nos mostre que ele sempre foi utilizado como imagem de Deus. A psicologia, como já dissemos, não está em condições de fazer afirmações metafísicas. O que pode é constatar que o simbolismo da totalidade psíquica coincide com a imagem divina, embora não possa demonstrar que uma imagem divina é o próprio Deus ou que o si mesmo substitui Deus. Esta coincidência aparece com toda clareza na festa de Ebsed, do Antigo Egito, da qual Colin Campbell nos dá a seguinte descrição. The king comes outubro of an apartment called the Sectuary, then reascends into a pavilion open at the four sides, with four staircases leading up to it. Carrying the emblems of Osiris, retakes his seat on a throne, and turns to the four cardinal points in succession. It is a kind of second enthronement, and sometimes the king acts as a priest, making offerings to himself. This last act may be regarded as the climax of the deification of the king. É nesta psicologia que se radica toda a realeza e é por isso que, para os indivíduos anônimos do povo, o rei também é portador do símbolo do si mesmo. Todas as insígnias coroa, manto real, cetro, globo imperial, condecorações, estrelas, etc. O caracterizam como o antropos cósmico que não somente produz o mundo, mas é, ele mesmo, o mundo. É aquele Homo Maximus, homem supremo, que voltamos a encontrar nas especulações de Swedenborg. Constitui também uma das preocupações gnósticas imprimir uma forma plástica e uma roupagem conceitual adequada a este ser que é concebido como o fundamento da consciência, como sua matriz e seu princípio ordenador. Ele é, como dizem os frígios, Naacenos, de Hipólito, Reameristus Stigmi, o ponto indiviso, o Cocius Toucinapeus, o grão de mostarda que se converte em reino de Deus. Este ponto é a Enipachousa Theosomati, existente dentro do corpo. Mas só os pneumaticoi, isto é, os homens espirituais, em oposição aos psíquicos psichicoi e aos materiais helicoi, é que o sabem. É teorimatoutiu, a elocução de Deus, sermo Dei, e a Matrix, a matriz, dos éons, das potências, das inteligências, dos deuses, dos anjos e dos espíritos mensageiros, do que possui e do que não possui o ser, do gerado e do não gerado, do compreensível e incompreensível, dos anos, das luas, dos dias e das horas. Este ponto, que absolutamente não existe, remedem-ousa, e não é constituído de coisa alguma, torna-se uma grandeza inapreensível, megetustia catalepton. Hipólito lembra, criticando, que os naacenos introduziram sincretisticamente tudo na própria concepção. Na realidade, ele não conseguia entender o modo pelo qual este ponto, entendido como rimate ou elocução de Deus,
era capaz de assumir figura humana. Os naacenos, com efeito, denominam-no também de o polimorfos atis multiforme, o filho de sua mãe, que morre prematuramente, ou, como diz o hino citado por Hipólito, Teocatefisacous Marias, o boato tenebroso de Ariei. Como sinônimos do ponto o hino menciona, Adonis, Osíris, Adão, Coribas, Pan, Baco e Poimenleucanestran, o pastor das estrelas brancas. Os próprios naacenos concebem sua instância divina central como nas, serpente, e consideram-na uma substância úmida, e graúzea, em concordância com Tales de Mileto, que concebia a água como a substância primordial. Do mesmo modo que tudo depende desta água, assim também tudo o que tem vida depende do nas, ofis serpente, e ele contém em si a beleza de todas as coisas, como no chifre do touro de um só chifre. Ele percorre todas as coisas, tal como a água que corre do Éden e se divide em 4 origens, archas. Eles comparam o Éden, diz Hipólito, com o cérebro. 3 dos rios do paraíso são funções sensoriais, Fissone igual vista, Gion igual audição, Tigre igual olfato, enquanto o quarto, o Eufrates, é a boca através da qual sai a oração e entra o alimento. Como quarta função, ele possui, como de costume, um duplo significado: de um lado, a atividade sumamente material da alimentação corporal, e de outro, alegra, nutre e molda, caracterizei, o homem espiritual e completo, teleion. O quarto elemento é um ser especial, ambivalente, um daimonion. Um bom exemplo disto pode ser encontrado em Dien 3:24s, quando aos 3 jovens da fornalha ardente vem juntar-se um quarto, que tem o aspecto de um ser celeste. Assim, a água do Eufrates é também Theoiperanutous Steriomatus, aquela que fica acima do firmamento e da qual o Suter, Salvador, fala como sendo a água viva, Zonheider, que possui aquela qualidade magnética que já mencionamos anteriormente. É a água maravilhosa, da qual a oliveira retira o óleo e a videira o vinho e as demais espécies, o que é seu. Aquele homem, Equenos, prossegue Hipólito, como se falasse ainda da água do quarto rio, é desonrado no mundo. Ele se refere ao Teleios Anthropos, homem pleno, a água é inclusive este homem, isto é, o Rimateu, a palavra de Deus, e que este enviou ao mundo. Da água viva nós, homens espirituais, escolhemos o que nos é específico, Theoikeion, pois toda criatura que mergulha nesta água escolhe, eclegousa, aí, a natureza que a caracteriza, e é desta água que toda criatura recebe o que lhe é próprio. A água ou este Cristo constitui uma espécie de panspermia, universalidade seminal, matriz de todas as possibilidades, na qual o pneumático, o espiritual, escolhe, eclegein, sumosop, ou seja, aquilo que lhe é próprio, sendo atraído por ele, proserchestai, mais do que o ferro pelo magneto. Mas ela só alcança sua natureza pneumática, quando passa através da verdadeira porta que é Jesus Romacarius, Jesus, o bem-aventurado, e adquire, assim, o conhecimento de sua própria totalidade, ou seja, especificamente, do homem pleno. Este homem, que o mundo não honra, é o homem interior, espiritual, de que só se apercebem aqueles que passaram através de Cristo como através de uma porta que conduz à vida, e que foram por ele iluminados. Aqui se misturam duas imagens,
uma da porta estreita e outra de Jó 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Estas imagens representam, obviamente, um processo de integração, característico da individuação psicológica. Na formulação destas imagens, o símbolo da água se mistura constantemente com Cristo, e este com o esse anthropos, o homem interior. Isto me parece menos uma falta de clareza do que, propriamente, uma representação psicologicamente correta, dado que Cristo é verdadeiramente a água viva, na sua qualidade de palavra, verbo, e também o símbolo do homem interior e pleno, ou seja, do si mesmo. A essência do mundo, segundo os naascenos, é o homem primordial Adão. Eles consideram o conhecimento dela como o início da plenificação, arte teleiosionta deugnosis anthropou, e, ao mesmo tempo, como a ponte que conduz ao conhecimento de Deus. Ela é, ao mesmo tempo, masculina e feminina. É dela que provém o pai e a mãe. É composta de 3 partes, do elemento racional, noeron, do elemento psíquico e do elemento terreno, choikon. Estes 3 elementos desceram simultaneamente ao interior do homem único, Jesus, e estes 3 homens comunicaram suas próprias verdades, falando cada um aos que lhes eram próprios, isto é, comunicando o que era racional aos que eram racionais, etc. Esta doutrina coloca Jesus em relação com o homem primordial, Cristo como segundo Adão. Sua alma é composta de 3 partes e, ao mesmo tempo, una, isto é, uma trindade. Entre os exemplos de homens primordiais o texto menciona Cabirus e Onis. Este último teria uma alma capaz de padecer, para que a forma, plasma, do grande, do homem mais belo e completo, rebaixado à condição de escravo, sofresse os castigos. Ele é a Macariaphysis, natureza bem-aventurada, de tudo o que foi feito ou do que, ainda, está se formando, o reino dos céus, que deve ser procurado no interior do homem, entos anthropou, e mais especialmente nas crianças de 7 anos, para cima, pois são elas que depositam a natureza procriadora do todo, ten archegonon physintanolon, no sêmen gerador, em archegono tadeu permati. Para um observador superficial, encontram-se aqui os germens de uma teoria sexual da substância psíquica subjacente, que nos lembra as modernas tentativas deste gênero. Mas não se deve perder de vista que, na realidade, acontece justamente o contrário, pois a potência geradora do homem é apenas um caso especial da archegonus physistanolon. Para eles os naascenos tratasse do logos secreto, aporretus, e místico que o texto subsequente sintomaticamente coloca em paralelo com o falo de Osíris, e eles dizem que Osíris é água. Embora a essência, ousia, deste sêmen seja a causa de todas as coisas, contudo ela não participa de sua natureza. Por isto dizem eles, eu me torno aquilo que quero, e sou aquilo que sou. Isto é, aquele que tudo move é imóvel. Este, dizem eles, é o único que é bom, agaton munen. Outro sinônimo é o Hermes quilenioitifálico. Eles dizem, com efeito, que Hermes é o Logos, o intérprete e o autor, demiurgos, das coisas que surgiram, das que estão surgindo e das coisas futuras. É por isso venerado como falo, por ser dotado de um impulso, ormen, de baixo para cima, como o órgão sexual masculino.
O fato de que não somente um logos gnóstico, mas também o próprio Cristo tenha sido incluído no âmbito de uma simbologia de natureza sexual, é confirmado pelo fragmento das Interrogations Maiores de Maria, citado por Epifânio, e no qual se narra como Cristo conduziu esta Maria a um monte onde ele produziu uma mulher, tirando-a de seu próprio lado, e passando a unir-se sexualmente a ela, seminis sui defluxum assumpsi indica-se ili, quod oportiat sic facere, ut vivamus. Compreende-se que este simbolismo crufira não só a sensibilidade do homem moderno, como também deve ter sido chocante para o espírito cristão dessa época, séculos 3 e 4, se a isto acrescentarmos um equívoco concretista, nos círculos de determinadas seitas, como aconteceu ao que tudo indica, ele não poderia senão ser rejeitado. O próprio texto mostra-nos que o autor destas interrogations não desconhecia tal reação. Disse, com efeito, aí, que Maria sofreu um choque tão grande que caiu por terra. Cristo disse-lhe então, por que duvidas, mulher de pouca fé? É a isto, com efeito, que se refere a passagem de João 3,12, se, falando-vos de coisas terrenas, não credes, como haveis de crer, se vos falar de coisas celestes. É a isto que se refere também João 6,53, se não comerdes a carne do Filho do Homem nem beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Parece-me que neste simbolismo se trata de uma experiência visionária original, como a que ainda hoje ocorre, não poucas vezes e de maneira semelhante, no tratamento psíquico. O médico psiquiatra não encontra aí nada de chocante. O próprio contexto de per si já indica o caminho que nos levará à maneira correta de entender. A imagem exprime um psicologema não muito fácil de expressar racionalmente, por isso, ela é forçada a usar um símbolo concreto para indicar como o sonho deve se comportar quando uma ideia mais ou menos abstrata se manifesta no abaecimento do nível mental, queda de nível mental, que ocorre durante o sono. Nessas singularidades chocantes que, evidentemente, nunca faltam nos sonhos, trata-se sempre de um faz de conta expresso de maneira concreta e sugestiva, que não recua diante de chocarrices e obscenidades. As imagens não se preocupam com inconveniências, pois não as levam em conta. Balbuciam na tentativa de exprimir o sentido entrevisto que lhe prende o interesse. O contexto da visão, ou seja, João 3,12, mostra-nos claramente que a imagem não deve ser entendida em sentido concretista, mas simbólico, pois Cristo não fala de coisas terrenas, mas de um mistério celeste, isto é, espiritual. Trata-se por conseguinte de um segredo, não porque algo seja dissimulado dificilmente se poderia atribuir a esta obscenidade crua uma certa tendência ao encobrimento, mas, pelo contrário, o sentido ainda permanece oculto para a consciência. É esta regra heurística que o moderno método de análise e interpretação dos sonhos adota. Se o aplicarmos à visão em apreço, teremos o seguinte resultado. O monte significa ascensão, e particularmente ascensão mística, igual espiritual, até o cume, isto é, até a proximidade do espírito e ao lugar da revelação. Como o tema já é conhecido, dispensam-se as citações. 2. O significado central de que se reveste a figura de Cristo é fartamente documentado na época em questão. Na esfera do gnosticismo cristão ela constitui uma ilustração de Deus como Archantropos,
homem primordial igual a Adão, e, consequentemente, também uma compendiação do homem em geral, homem e filho do homem. É o homem interior ao qual conduz o caminho do autoconhecimento, é o reino dos céus dentro do homem. Ele corresponde, como anthropos, ao arquétipo empiricamente mais importante, e, como iudex vivorum e mortorum, juiz dos vivos e dos mortos, irex gloriae, rei da glória, ao verdadeiro princípio ordenador do inconsciente, à quaternidade, ou ainda aos círculos quadratus, círculo quadrado, do si mesmo. Esta constatação não violenta coisa nenhuma. Minha concepção se baseia, ao contrário, na experiência de que as estruturas dos mandalas têm o sentido e a função de um centro inconsciente da personalidade. A quaternidade de Cristo, que entra em linha de contas em nossa visão, está documentada pelo símbolo da cruz, pelas representações do Rex Gloriae e de Cristo concebido como ano. 3. O ato de produzir a mulher tirando-a do próprio lado indica que Cristo era concebido como Adam Secundus, segundo Adão. O fato de ele produzir a mulher indica que desempenha o papel de Deus Criador de Gênesis. Do mesmo modo pelo qual o Adão anterior à criação de Eva é tido em diversas tradições como bissexual, assim também neste contexto Cristo mostra sua androgínia de forma drástica. Em geral, o homem primordial é hermafrodita. Assim, na tradição védica ele também produz sua metade feminina e se une a ela. Na alegoria cristã, a mulher extraída do lado de Cristo significa a Igreja como esposa do Cordeiro. A divisão do homem primordial em homem e mulher expressa um ato de tomada de consciência. Gera-se um par de opostos, advindo daí a possibilidade de se chegar à consciência. Para Maria, a espectadora do milagre, a visão significa a visualização, isto é, a projeção de um processo inconsciente que se realiza dentro dela. Sabe-se, pela experiência, que os processos inconscientes são compensatórios relativamente a uma determinada disposição da consciência. Por isso, o processo de divisão apresentado na visão nos faz supor que ele está compensando uma situação de unidade na consciência. Esta unidade se refere, sem dúvida, sobretudo à figura do Deus feito homem e do anthropos e que ocupava, então, o primeiro plano do interesse religioso. Trata-se, como dizia Orígenes do Virunus, do homem único. É com esta figura que se acha confrontada a Maria da visão. Suponhamos que o destinatário da visão tenha sido realmente uma mulher, suposição esta não inteiramente desprovida de fundamento. Neste caso ela sentiu que faltava na pura masculinidade divinizada de Cristo uma feminilidade correspondente. Por isso lhe é revelado o seguinte: eu sou ambas as coisas, homem e mulher. Este psicologema constitui, ainda hoje, o conceito católico da androgínia de Cristo, o Virgo de Virgine, virgem nascido da Virgem, conceito que traduz mais uma sententia communis do que uma conclusão. A iconografia medieval conhece representações de Cristo com seios femininos, de acordo com as palavras do Cântico 1,1, melhor assunto bera tua vino, os teus seios são mais deliciosos do que o vinho. Em Mechtildes de Magdeburgo a alma observa, no momento em que o Senhor a beija, que ele não tem barba, contra toda a expectativa. Falta-lhe significativamente o sinal da masculinidade. Quer dizer, Mechtildes teve uma visão correspondente à anterior, que apresenta o mesmo problema,
mas de forma inversa, ela se viu num monte rochoso no qual a beata bem-aventurada Virgem, estava sentada, esperando o nascimento do Filho Divino. Quando este nasceu, abraçou-a e beijou-a 3 vezes. Como nota o texto, os spiritualis habitus, a disposição espiritual, é alegorizada pelo monte. Por inspiração divina, ela conheceu que o Filho constitui o mais íntimo, Midala, do coração paterno. Este mais íntimo é forte, salutar e o que há de mais doce, a força de Deus e a máxima doçura nos foi concedida por intermédio de seu Filho, Salvador, fortíssimo e docíssimo Consolador, mas o mais íntimo da alma é essa máxima doçura, Midala vero animae est illo dulcissimum. Por aí se vê claramente que Mechtildes reúne o coração do Pai, o Filho e o homem interior sob o conceito de Midala. Psicologicamente, esse dulcissimum corresponde ao si mesmo, que não se pode distinguir da imago Dei, imagem de Deus. A diferença entre as duas visões é significativa. A antiga revelação descreve o nascimento de Eva a partir de Adão, no estágio pneumático do segundo Adão, de seu lado surge a mulher pneumática, o segundo estágio de Eva, ou seja, a alma, de algum modo como filha de Cristo. Como já mencionamos, a concepção cristã interpreta a alma como sendo a Igreja. Ela é a mulher que circunda o homem, Jr 31,22, e unge com óleo os pés do Senhor. A visão de Mechtildes dá prosseguimento ao mito sagrado. A esposa filha tornou-se mãe, dando à luz o pai sob a figura do filho. Que o filho tenha a íntima relação com o si mesmo se depreende do destaque que se dá à quaternidade de Cristo. Ele tem voz quádrupla, quadruplex vox, seu coração tem 4 espécies de pulsações, e de seu rosto saem 4 raios. Neste exemplo ressoa a voz de um novo século. Mestre Eckhart diz, expressando a mesma ideia de um outro modo, que Deus nasce da alma, e por fim, Deus e o si mesmo se identificam simplesmente nos versos do peregrino querubínico, Cherubinischen Wandersmannes. Os tempos haviam mudado radicalmente, parece que a força geradora não sai mais de Deus, este, pelo contrário, é que nasce da alma. O mitologema do Deus Filho que morre prematuramente assume uma forma psicológica sinal de sua recepção e realização posteriores. 4. Voltemos agora à visão das interrogations. A produção da mulher é logo seguida da copulação. O hierogamos no monte é um tema popular, do mesmo modo que o hermafrodito da alquimia, nas antigas representações, habita de preferência os outeiros. Os alquimistas também falam de um Adão que traz sua Eva sempre consigo. A conjunção dos dois é um ato incestuoso, mas não praticado mais por pai e filha, e sim, de conformidade com os tempos mudados, por irmã e irmão, ou por mãe e filho, segundo o mitologema vetero-egípcio de Amon como Camutef, termo que significa marido de sua mãe ou de Mata, que é a mãe de seu pai e a filha de seu irmão. A ideia da autocopulação volta frequentemente na descrição do Criador do mundo. O Deus se divide, por exemplo, em sua metade masculina e sua metade feminina, ou se fecunda a si próprio de uma forma que poderia facilmente ter servido de modelo para a visão das interrogations, caso se admita uma dependência literária. Os termos da narrativa heliopolitana da criação, que vem ao caso, são os seguintes, na tradução de Sarwales Bad, Ivan I,
had union with my clenched hand, I joined myself in embrace with my shadow, I poured seed into my mouth, my own, I sent forth issue in the form of issue, I sent forth moisture in the form of self-definite etc. Embora não haja, em nossa visão, uma alusão à ideia da autofecundação, contudo é fora de dúvida que existe uma estreita relação entre esta e o autocriador cosmogônico. A criação original do mundo dá lugar, aqui, a uma inovação de caráter espiritual. Por isso é que a Assumptio Seminis, recebimento do esperma, não produz uma criatura visível. É, pelo contrário, um nutrimento da vida, renasces homem, para que vivamos. Visto, porém, como nos mostra o próprio texto, que a visão deve ser entendida no plano celeste, isto é, espiritual, a aporroia, profusio, efusão, se refere a um logos spermaticos, verbum seminale, palavra seminal, que, na linguagem dos evangelhos, significa uma água viva que jorra para a vida eterna. A visão em seu conjunto lembra muitos simbolismos alquímicos análogos. O drástico naturalismo, com seu tom desagradável, ao contrário da recatada linguagem da Igreja, reporta-nos, de um lado, a maneira de conceber e de exprimir das formas arcaicas de religião, há muito superada, mas, de outro, nos remete a um modo ainda rude de observar a natureza que se prepara para receber o arquétipo do homem, tentativa esta que se estende até o século XVII, quando um João Kepler reconhece a Trindade como fundamento da estrutura cósmica, ou, em outras palavras, recebe este arquétipo na concepção astronômica. 5. Depois desta longa digressão sobre os sinônimos fálicos do homem primordial, voltemos à apresentação que Hipólito faz dos símbolos centrais dos naacenos, e continuemos a enumeração das afirmações concernentes a Hermes. Hermes é um evocador dos mortos, psichagogos, um condutor de almas, psichopompos, e gerador das almas, psichoaetios. Mas as almas foram trazidas para baixo, retiradas, do homem feliz do alto, ou homem primordial, ou Adão, e introduzidas na forma da argila, para servirem ao demiurgo desta criação, o Exaldaio, o deus de fogo, o quarto na ordem numérica. Exaldaio corresponde a Jaldabaoth, o arconte supremo, como também a Saturno. O número 4 se refere à quarta pessoa oposta à Trindade, isto é, ao diabo. O nome Jaldabaoth significa filho do caos, da mesma forma que Goethe, inspirando-se na terminologia alquímica, chama o diabo, muito apropriadamente, de estranho filho do caos. Hermes acha-se munido da vara mágica de ouro 83. Com ela, ele envia, afirma-se, o sono aos olhos dos mortos e desperta os adormecidos, concepção esta que os naacenos ligam, como consta expressamente no texto, Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo surgirá para ti como um luzeiro. Da mesma forma que os alquimistas reclamam o lepis angularis, a pedra angular, a bem conhecida alegoria de Cristo, para o seu lepis philosophorum, pedra filosofal, assim também os naacenos a reivindicam para seu protatropos Adão, ou mais exatamente para seu homem interior, que é uma rocha ou pedra, petre, porque provém da Peter ou Adamantus, trecho em grego, arrancados do homem primordial, o Adão do alto. E da mesma forma que os alquimistas falam de sua pedra,
dizendo que ela foi sine manibus abscissus de monte, desprendida da montanha sem intervenção de mão alguma, assim também os naacenos dizem, em relação a seu homem interior, que ele foi trazido para baixo e estoplasma tes lefs, para a forma do esquecimento. Em Epifânio, o monte é o Archatropos Cristo, do qual é arrancada a pedra ou o homem interior, ou, conforme a interpretação de Epifânio, é gerada, sem sêmen humano, uma pequena pedra que se transforma em grande monte. O monte é o Logos, que as almas acompanham, trinando, tetrigiai, como os morcegos acompanham Hermes na Nequia, evocação dos mortos. Ele as conduz a oceanos e nas palavras imortais de Homero trecho em grego, às portas de Hélio e ao país dos sonhos. Este, Hermes, é Oceanos, a geração dos deuses e dos homens na eterna alternância das marés, ora para cima ora para baixo. Os homens nascem da maré vazante e os deuses da maré cheia. É assim, dizem eles, que está escrito, eu disse, sois deuses, e todos filhos do Altíssimo. Tem-se, assim, expresso o parentesco ou a identidade entre Deus e o homem, tanto nas Sagradas Escrituras como nos ensinamentos dos naacenos. 6. Os naacenos derivam todas as coisas, conforme diz Hipólito, de uma tríade, que é constituída, em primeiro lugar, pela natureza bem-aventurada do bem-aventurado homem do alto, Adão, em segundo lugar, pela natureza mortal do homem de baixo e, em terceiro lugar, pela raça sem reis, independente, a Basileutos Jania, essa mesma que foi gerada do alto, e da qual Mariã, a procurada, Jotor, o grande sábio, Séfora, a vidente, e Moisés, cuja descendência não está no Egito, fazem parte. Estes 4 personagens formam um assim chamado quaternio matrimonial, que corresponde ao esquema clássico. Moisés corresponde ao homem, Séfora à mulher, Mariã, Miriam, é a irmã de Moisés, Jotor, Jetro, é o arquétipo do velho sábio e corresponde ao animus pai, quando o quaternio é de uma pessoa do sexo feminino. Mas o fato de Jotor ser chamado o grande sábio significa que se trata do quaternio de um homem. No caso de uma mulher, o acento, que aqui se concentra no sábio, recairia em Mariã, que então significaria a grande mãe. Em nosso quaternio, entretanto, falta a relação incestuosa irmão-irmã, frequente nos outros casos. Em compensação, Miriam tem um certo significado materno para Moisés, confronte com Es 2:4s. Ela é, como profetiza, uma personalidade mágica, Es 15:20s. Quando Moisés desposou a mulher etíope, Miriam ficou tão contrariada, que sofreu um ataque de lepra, tornando-se branca como a neve, Enem 12,10. Miriam, portanto, não é de todo inadequada para representar o papel da Anima. A figura mais conhecida de Anima do Antigo Testamento, a Sulamita, diz, eu sou negra, mais formosa. Na alquimia, isto é, nas núpcias químicas, a noiva régia é concubina do rei etíope. O negro ou o etíope desempenha um certo papel, na alquimia em geral, como sinônimo do caput corvi, cabeça de corvo, e da nigredo, negridão. É ele que aparece como representante do mundo pagão na Passio Perpetuae. A tríade é designada pelas palavras, talvez onomatopaicas, Caulacal, Saulazal e Ziazar, das quais Caulacal significa o Adão de cima, e Saulazal,
o homem de baixo, mortal, ao passo que César é chamado o Jordão que corre para cima. O Jordão foi obrigado por Jesus a correr para cima. É o rio que sobe e por isto, como indicamos anteriormente, é o gerador dos deuses. Este, dizem eles, é o homem andrógino sob todos os aspectos. A ele os ignorantes chamam de Geriones, o homem de 3 corpos, isto é, Rosiqueges Rionta, ou aquele que brota da terra, e os gregos, em geral, chamam de chifre celeste da lua. O texto define a quaternidade acima mencionada, e que se identifica com César, o Jordão que corre para cima, com o hermafrodito, com os Geriones de 3 corpos e com o chifre da lua. Inspira-se em Jol 3s, cujo logos interpreta como sendo o logos cosmogônico, a vida nele contida, Loxit, 1,4, é tida como a raça, Diania, formada de Teleio e Antropoi, homens integrais. Este logos ou a quaternidade é a taça da qual o rei bebe, observando os Omina, ou a taça de Anacreonte. É a taça que orienta a descrição feita por Hipólito sobre o milagre do vinho em Cã, e com o qual estaria indicando o reino dos céus, pois este, evidentemente, está dentro de nós como o vinho no cálice. Este é colocado em paralelo com os deuses etifálicos de Samotrácia e com o Hermes Quilênio, que tanto significam o homem primordial como o homem espiritual, dado novamente à luz, anagenômenos pneumáticos. Este último é Catapantomousios, consubstancial sob todos os aspectos, ao homem primordial simbolizado por Hermes etc. Por isto Cristo diz que é preciso que se coma de sua carne e se beba de seu sangue, pois ele se tornou consciente da natureza individual de cada um de seus discípulos e, portanto, da necessidade de que cada um deles alcance a natureza que lhe é própria. Um outro sinônimo é coribas, o qual desce do topo da cabeça e do cérebro informe, a Characteriston, do mesmo modo que o Eufrates desce do Éden e impregna todas as coisas. Sua imagem existe incógnita na figura da terra, em Teoplasmati Teochoico. É o Deus que está na pré-mar. Posso dispensar-me, aqui, da descrição deste símbolo, pois já tratei dele detalhadamente em meu livro Paracélsica. No que concerne a Coribas, seu paralelismo com o Protatropos se explica pela antiga concepção, segundo a qual os coribantes eram homens primordiais. O vocábulo Coribas designa, não um personagem, mas o membro anônimo de uma coletividade, como a dos curetos, dos cabiros, dos dáctilos etc. Etimologicamente, o nome foi relacionado, erradamente, com corife, topo. Parece que Coribas, em nosso texto, designa um personagem particular, ou seja, Hermes Quilênio, que aqui parece identificar-se com os cabiros de Samotrácia. Com relação a Hermes, diz o texto, Touton. Traques. Coribantacalouse, a este, os trácios chamam de coribante. Em uma publicação mais antiga, sugere que este personagem incomum talvez fosse um produto da mistura com Coribus, conhecido através da saga de Dioniso, porque parece que este também era um ser de natureza fálica, como se depreende de um escólio sobre o de Dia Síria de Luciano. Do centro do homem completo flui o oceano, no qual Deus se encontra, como acima dissemos. O homem completo é, como diz Jesus, a verdadeira porta pela qual o homem completo deve passar, a fim de renascer. Coloca-se aqui, em toda a sua agudeza,
o problema da tradução de teleios, pois devemos nos perguntar por que um perfectus, perfeito, precisa ainda renovar-se por meio de um novo nascimento. De uma afirmação como esta só se pode concluir que o perfeito não era assim tão perfeito, uma vez que não lhe era impossível um aperfeiçoamento posterior. Encontramos dificuldade semelhante na carta aos Filipenses, 3,12, onde Paulo diz: não é que eu já tenha chegado à perfeição, teteleiomai. Mas apenas 3 versículos adiante ele escreve: osoion teleioi. Portanto, todos nós que somos perfeitos. O emprego que os gnósticos fazem de teleios concorda com o de Paulo. A palavra tem apenas um sentido aproximativo e quer dizer o mesmo que pneumatikos, homem espiritual, sem que a isto, porém, esteja ligada à ideia de um determinado grau de perfeição ou de espiritualidade. O nosso vernáculo perfeito só consegue expressar corretamente o sentido do grego teleios quando este se refere a Deus. Se se trata de um ser humano, que ainda precisa renascer, no máximo só pode significar completo, integral, sobretudo quando, como diz o nosso texto, este homem completo, integral, não pode ser salvo, sotenai, senão atravessando esta porta. O pai do perfectus é o homem de cima, não claramente delimitado ou desprovido de qualidades, a characteristos, ou ainda o protatropos. Os frígios, prossegue Hipólito, chamam-no Papa Atis. Ele é portador de paz e acalma a luta dos elementos, polemontanstoicheion, travada no corpo humano, afirmação esta que voltamos a encontrar verbalmente na alquimia medieval, onde o filius philosophorum passem facit inter inimicus sivi elementa. Este Papa chama-se também Nex, cadáver, pois está sepultado no corpo como a múmia num monumento funerário. Em Paracelso retorna uma concepção semelhante a esta. No início de seu tratado de Vita Longa, lê-se: Nil meher clivita est eliud, nissimum quaedam balsamita, conservans mortali corpus a mortalibus vermibus etc. A vida, realmente, não é outra coisa senão uma espécie de múmia embalsamada que o corpo mortal protege dos vermes mortais. O corpo vive unicamente da múmia através da qual o peregrinos microcosmos, o homem que peregrina como estrangeiro, este último entendido como o análogo do macrocosmo, domina o corpo físico. Seus sinônimos são Hades, Argeu, Protoatoma, Aides, e Destrum etc. Ele é o protoplastos, o primeiro que foi criado, e, como Aides, é a argila da qual foram feitas todas as criaturas, confronte com acima a verdadeira porta. A múmia nasceu juntamente com o corpo e o mantém, mas não na mesma medida em que o faz a múmia supracoelestis. Parece que esta última corresponderia ao Adão superior dos Naacenos. Com efeito, falando do Ideuoides, Paracelso diz que nele além em Mengelegen, e o Indist der protoplastus, só existe um homem, e este é o protoplasto. A múmia de Paracelso corresponde, portanto, em tudo, ao homem primordial, que constitui o microcosmos no interior do homem mortal e, como tal, participa de todas as forças do macrocosmos. Como em Paracelso é preciso muitas vezes levar em conta a presença de influências cabalísticas, não me parece supérfluo lembrar, neste contexto, a figura do Metatron da Cabala. O Sohar chama o Messias de coluna do centro, isto é, do sistema da Sefirot, e sobre este ainda se lê:
a coluna do centro é Metatron, cujo nome é como o do Senhor. Ele foi feito e constituído, constitutus, a imagem e semelhança dele e compreende todos os graus tanto de cima para baixo como de baixo para cima, e, os, reúne no centro. O morto, prossegue Hipólito, ressuscitará, ao atravessar a porta dos céus. A caminho de Babilônia, Jacó viu a porta do céu. Mas a Mesopotâmia, dizem eles, é a corrente do grande oceano, a qual flui do centro do homem completo. Esta é a porta do céu, da qual disse Jacó, quão terrível é este lugar. Não há aqui outra coisa senão a casa de Deus e a porta do céu. A torrente que brota do homem primordial, a porta do céu, é interpretada aqui como sendo as águas do oceano, as quais, como vimos acima, possuem a capacidade de gerar deuses. Além disso, esta passagem parece que refere-se a João 7,38 ou a uma fonte apócrifa comum aos dois. A passagem de João, aquele que crer em mim, como diz a Escritura, de seu ventre manarão rios de água viva, refere-se a um escrito extrabíblico que o autor acreditava pertencer às Escrituras. Do seio daquele que beber desta água jorrará uma fonte que corre para a vida eterna, diz Orígenes. Esta água é concebida como a água de cima, a aqua doutrinae, como os ilumina de ventre Christi, os rios que jorram do ventre de Cristo, e como a vida divina, em oposição à água de baixo, a aqua abaixi, água do abismo, na qual, diz ele, estão as trevas e habitam o príncipe deste mundo, o dragão hostil e seus anjos. O rio de água é o próprio Salvador, Salvator. Cristo é o rio que despeja suas águas no mundo, através do Evangelho quadripartito, como as torrentes do paraíso. Se haitiou aqui o alegorismo da Igreja, de forma propositalmente detalhada, para que o leitor possa ver como o simbolismo gnóstico se entremeia com a linguagem da Igreja e como, por outro lado, principalmente em Aridinos, a vitalidade da amplificação e da interpretação tinha apreciáveis pontos de contato com as concepções gnósticas. Assim, a ideia da correspondência cósmica do homem interior, spiritualismo noster, era inteiramente familiar a ele, bem como a muitos de seus contemporâneos e seus pósteros. Na homilia sobre o Gênesis 1 diz ele que Deus primeiramente criou o mundo, que é a totalidade da substância espiritual, omnis spiritualis substantial, a qual corresponde nosso intelecto, que é também de natureza espiritual, ou seja, nosso homo espiritual interior, que vê e reconhece a Deus. Bastem-nos estes exemplos de paralelos cristãos das concepções, até certo ponto pagãs, do gnosticismo, para proporcionar ao leitor uma visão do pensamento dos 2 primeiros séculos de nossa era, e, ao mesmo tempo, mostrar-lhe quão íntima é a relação que existe entre a doutrina religiosa de então e os fatos psíquicos. 7. Retornemos à enumeração dos símbolos em Hipólito. O homem primordial é chamado Aipolos, em seu estado de latência é assim que poderíamos interpretar o qualificativo Acharacteristus não porque ele apacente cabras e bodes, mas porque é Aipolos, isto é, o polo que faz o cosmos girar. Recordemos aqui as concepções alquímicas paralelas a respeito de Mercúrio que habita no Polo Norte, acima mencionadas. Analogamente, os naácenos designam Aipolos também pelo nome de Proteu, nas palavras da Odisseia, 4, 384, cujo conteúdo é o seguinte, tradução de voz.
Costuma vir aqui um velho do mar que fala sem erro, Proteu, de divino poder revestido, o egípcio, até aqui o texto citado por Hipólito. Homero prossegue, que do mar as profundezas com o olhar penetra, um súdito de Poseidon. Proteu é uma personificação manifesta do inconsciente, é difícil apanhar o velho divino para que ele, prevendo o que vai suceder, não escape, é preciso pegá-lo depressa e sem contemplação, para obrigá-lo a falar. Embora viva no mar, vem anfibiamente à praia solitária, na sagrada hora do meio-dia, e então adormece entre as focas. Estas devem ser entendidas como animais de sangue quente, ou seja, como conteúdos do inconsciente, capazes de se tornarem conscientes e que aparecem, em certas épocas, no arejado e luminoso campo da consciência. É com Proteu que o herói extraviado aprende o caminho certo e o requisito que lhe possibilitarão o regresso ao solo pátrio, o velho do mar revela-se, pois, como Psichopompos. Ou Piprasquetai, diz Hipólito, a respeito dele, expressão esta cuja melhor tradução é a frase coloquial francesa, a LNS laice pas roule, não se deixa enrolar igual tapear, mas, continua o texto, gira como que em torno de si próprio e se transforma, perierchetai, a si mesmo. Comporta-se, portanto, como um corpo inatingível que dá voltas sobre si. O que ele diz é nimertis, verídico, sem erro. Ele é um proferidor da verdade, profeta, varsager. Por isso é que os naacenos dizem, e não sem fundamento, que o conhecimento do homem completo é profundíssimo e difícil de formular. A seguir, o texto compara Proteu com a espiga verde dos Eleusinos. É a ele que se dirige a exclamação dos mistérios, frase em grego, a Senhora deu à luz a criança sagrada, Brimos, a forte, deu à luz Brimos, o forte. Disse que a trilha tenebrosa de Perséfone, que foi raptada pelo deus infernal, conduz ao bosque sagrado de Afrodite, que provoca ânsias de amor, e é o análogo inferior das altas iniciações eleusinas. Era neste caminho que os homens deviam manter-se para poderem iniciar-se nos grandes e celestes mistérios. Com efeito, este mistério é a porta do céu, e a casa de Deus, frase em grego, onde somente Deus habita, e se destina apenas aos homens espirituais. Eles deviam despir-se de suas vestes e tornar-se todos sponsi, nifioi, noivos, despojados de sua masculinidade pela ação do espírito virginal. Tem-se aqui uma alusão a Apocalipse 14,4, Virgins in sunt. Hi secuturagnum conquiaberit, pois são virgens. Seguem o cordeiro aonde quer que este vá. Dentre os símbolos neutros do si mesmo mencionei, acima, a ameristus stigmi, o ponto indivisível, utilizado pelos naacenos. Este conceito coincide com a monada, o filho do homem de que fala Monuíno, diz Hipólito. Monuíno acha que semelhante homem existe, bem como aquilo que o poeta expressa a respeito de oceanos, quando diz, por exemplo, de oceanos se originam os deuses e os homens. Expressando a mesma coisa em outros termos, diz ele que o homem é o universo, o princípio de tudo o que existe, tanolon, ingênito, incorruptível e eterno, e que o Filho do Homem, anteriormente referido, foi gerado com a capacidade de sofrer, fora do tempo, anacronos, sem desígnios, abouletos, e não predeterminado, aprooristos,
Tal homem é uma só mônada, não composta e indivisível e no entanto composta e indivisível, todo amorosa e todo pacífica, mas, todo belicosa, em tudo, em luta consigo própria, panta prosealtempolenius, diferente de si própria, mas, semelhante a si, quase como uma harmonia que contém em si todas as coisas, e torna visíveis todas as coisas no ato mesmo de as criar. Ela ao mesmo tempo mãe e pai, os dois nomes imortais. O símbolo do homem completo, diz Monuino, é o iota, o traço do. Este traço é a mônada una, não composta, que tem sua composição do nada, embora seja composta, multiforme, pluridividida e múltiplice. Este traço uno, indiviso, é o traço uno do T, de muitas faces, poliprosopos, 1000 olhos e 1000 nomes. É a imagem do homem completo, invisível. O Filho do Homem é o único, o traço, queraia, único, que flui, pleno, do alto, enchendo todas as coisas e contendo em si tudo quanto o homem, isto é, o Pai do Filho do Homem, possui. Esta concepção paradoxal da mônada em monoímo descreve a natureza psicológica do si mesmo tal como foi compreendida por um pensador do século II, sob o influxo da mensagem cristã. Encontramos uma concepção paralela um pouco mais tarde, em Plotino, cerca de 205 a 270. Assim, diz ele em suas Enneadas. Sempre que uma alma se conhece, sabe que seu movimento natural não se processa em linha reta, pois sofreu um desvio, mas sabe que descreve um movimento circular em torno de seu princípio interior, em torno de um centro. Mas o centro é aquilo de onde procede o círculo. A alma, portanto, movimentar-se-á em torno de seu centro, isto é, em torno do princípio de onde ela procede. Ela manter-se-á presa a ele, movimentar-se-á em direção a ele, como deveriam fazer todas as almas. Mas só as almas dos deuses se movimentam em direção a ele, e por isso são deuses, pois tudo o que se acha unido a esse centro é, em verdade, Deus, ao passo que o que se acha afastado dele é o homem sem unidade, o homem animal. Nesta concepção, o ponto é o centro de um círculo que é produzido, de algum modo, pela deambulação da alma em torno dele. Mas o ponto é o centro de todas as coisas, é uma imagem de Deus. É esta a concepção que ainda hoje encontramos na base dos símbolos mandálicos dos sonhos. A ideia dos Pinter, da centelha, corrente entre os gnósticos, tem uma significação semelhante à da mônada. Este Spinter corresponde à scintilla vitae, centelha da vida, a pequena centelha da alma de Mestre Eckhart, que já encontramos na doutrina de Saturnino. Disse que Heráclito, o físico, concebia a alma como uma scintilla stellaris essentiae, centelha de natureza estelar. Na doutrina dos setianos Hipólito menciona a opinião segundo a qual as trevas mantêm presas em escravidão, à guisa de criaturas inteligentes, o brilho e a centelha da luz, e de que esta pequenina centelha se acha misturada, de maneira sutil, às águas tenebrosas, nas regiões inferiores. Semelhantemente, Simão Mago ensina que no sêmen e no leite se encontra uma pequeníssima centelha que se desenvolve e se transforma em uma força ilimitada e imutável. O símbolo do ponto chega até a alquimia, onde representa a substância arcana. Assim, o ponto em Michael Mayer significa a pureza da homogeneidade da essência.
Na gema do ovo se encontra o punctum solis, ponto do sol, que se transforma em pintinho. Em Irish Conrad este ponto representa a sapientia sob a forma de solspunct, ponto do sal, e em Maier, o ouro. No escoliasta do Tractatus Aureus centro é o círculos exiguus, o círculo diminuto, e o mediator, o mediador, que reconcilia os elementos inimigos e transmuda a forma angular da quadratura em uma forma circular igual a si própria, mediante uma rotação de longa duração. Em Dorn, o punctulum viex intelligibile, ponto quase inimaginável, é o ponto de partida da criação. Também John Dee afirma que é graças ao ponto e à mônada que todas as coisas têm o seu princípio. O próprio Deus é, naturalmente, o ponto central e, ao mesmo tempo, a periferia. Em Milho o ponto é a avis hermetis, a ave de Hermes. No Novum Lumen é o espírito e o fogo, a vida da substância arcana, a semelhança dos Pinter. Esta maneira de conceber o ponto é mais ou menos paralela à dos gnósticos. Por estas referências não é difícil perceber que Cristo foi assimilado pelos símbolos que também valem para o reino de Deus, como, por exemplo, o grão de mostarda, o tesouro escondido e a pérola preciosa. Ele e seu reino são uma só e mesma coisa. Naturalmente, houve sempre quem contestasse esta dissolução da personalidade de Cristo, não advertindo, porém, para o fato de que ela representa, ao mesmo tempo, a assimilação e a integração de Cristo na alma humana. O resultado aparece na projeção da personalidade humana e no desenvolvimento da consciência. Por isto, estas aquisições específicas se encontram seriamente ameaçadas, agora, na era do Anticristo, não só por utópias político-sociais, como principalmente, e em primeiro lugar, pela híbris racionalista, que separa violentamente a consciência de suas raízes transcendentes, propondo-lhe metas imanentes.